Então a gente está aqui com a Thaís Araújo. Esse é o nosso primeiro podcast, que é uma missão de falar sobre coisas relevantes do tema de maternidade, vida profissional, propósito, neurociência, ressignificados da vida, depressão, recuperação, superação. E eu tenho aqui o privilégio de receber essa amiga, que a gente estava vendo assim o quanto tempo a gente se conhece, né? Qual era o ano do seu mestrado? Que eu lembro que você estava fazendo mestrado quando eu te conheci. 2010. Desde 2010. E já acompanhamos várias versões, uma da outra, né? É. E a gente vai começar esse papo aqui, inaugurar esse espaço lindo, com esse privilégio dessa mulher linda aqui, né? Que hoje eu posso chamar de parceira, empreendedora. E é essa história que a gente vai contar, né, Tá? Obrigado, Má, pelo convite. Nós já somos amigas, né, há muito tempo. Nossos maridos eram muito amigos, né? E aí nós nos conhecemos quando eu vim morar aqui em São Carlos, que eu vim fazer o mestrado aqui. E aí, nisso, a gente começou a nossa história e a gente estava falando que tanta coisa que a gente já passou, né? Tantas fases da vida, né? A fase de recém-casados, aí de jovens, depois a fase de mães, essa fase de estudo, né? Aí depois a fase de realmente de ressignificado, né? Da gente se reencontrar depois da maternidade. E aí depois a mudança, né? Vocês mudaram para Araraquara, nós continuamos em São Carlos, mas a gente sente que hoje nosso vínculo sempre continuou, né? De amor, principalmente. E hoje a gente vê que o vínculo, não só nosso, mas das crianças também, Sim, né? lindo, Dos nossos né? filhos, Nossos filhos amigos e curtindo, né? A expectativa de quando eles vão chegar, quando vai encontrar, é uma delícia isso. Sim, eles ficam muito ansiosos para se ver. Sim. Igual a gente, né? Sim. A gente também. Interessante, né? Que a gente chega em São Carlos em função do estudo, né? E São Carlos é esse lugar, né? Que as pessoas chegam para se especializar, só que todo mundo cria a vida lá, né? Então a cidade vai assimilando todo mundo de todos os lugares. E ali foi o cenário da maior parte assim da minha formação, que eu fiz a especialização, fui para trabalhar como apoio técnico no laboratório. Eu fiz uma especialização em envelhecimento, depois fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, daí fiquei um ano no exterior, né? Fiz o doutorado de sanduíche, trabalhei num hospital especializado em reabilitação neurológica, era um laboratório sobre o cérebro, né? De cuidado com o sistema nervoso central. E voltei, depois continuei trabalhando com tecnologia e ênfase aí na engenharia mecatrônica, num laboratório de reabilitação robótica. E fiquei ali na USP, né, meio que fazendo uma ponte ali com a UFSCar, mas a maternidade bateu a porta. E aí tem um divisor de águas, né? Eu acho que foi assim com você também, né? Você chegou, aí você fez o mestrado, né? Eu cheguei, eu fiz a minha faculdade de Química em Londrina e vim para cá para fazer o mestrado na UFSCar, em Biotecnologia. E nisso já teve o casamento, né? Já engajado no mestrado. Eu conheci o Epáfras porque eu fui pra cidade dele fazer a faculdade, né? Você conheceu o Maurílio aqui, né? Ou lá? Não, na verdade eu já conheço o Maurílio há muitos anos também, né? As nossas famílias já eram amigas de muito tempo. Mas você reencontrou ele lá, né? Como eu morava em Londrina, estudava lá, ele também. A gente se via pouco, mas eu já o conhecia. Quando eu vim estudar aqui em São Carlos, como eu vinha de carona com ele de manhã, eu vinha na segunda de manhã e voltava na sexta noite. Aí eu falo que a carona rendeu, né? A carona rendeu tanto que virou casamento. E aí eu terminei o mestrado, eu já estava grávida do Maurilinho Neto, né?
E já engatei o doutorado e falei, eu vou fazer as disciplinas o máximo que eu puder, e aí eu já paro um tempo, depois retomo e já coloco ele na creche e mando ver, né? Só que não foi bem assim, né, que aconteceu. Eu realmente comecei o doutorado, fiz as disciplinas até eu ter o Maurilinho. Quando ele nasceu, eu continuei fazendo, né, o que eu conseguia, as disciplinas, e tinha o vínculo com o ensino à distância também, que eu era tutora na época. Aí quando eu ia voltar, né, que eu falei, agora ele já tá maiorzinho, vou voltar realmente para a universidade. Eu engravidei do Davi. E aí eu me vi num beco sem saída, assim, né? Porque como eu fazia experimentos, quando eu estava com experimento... A sua ênfase era em que mesmo? Em proteínas recombinantes. Química, né? Formação. Em biotecnologia. Ai, que legal. Né? Mais na área de bioquímica, né? Mas aí, olha só que coisa, né? A mulher, ela tem essa... Vai chegar um momento que ela vai ter que encarar essa berlinda, né? Não importa em que área profissional ela esteja, ela sempre vai sofrer. Lógico que eu acho que a gente que tá na vida acadêmica, que é uma vida, assim, 100% de dedicação, né? Integral ali, muito exigente, né? Os processos são muito exigentes, né? Talvez o impacto seja muito expressivo comparado a outras áreas que você consegue, sei lá, adaptar um pouco melhor o ritmo, né? Para mim, a maternidade, ela sugeriu uma pausa mesmo. Pelo visto, para você também, né? Porque como eu tinha que ir para o laboratório, fazer experimento, ficar 10 dias seguidos indo para o laboratório, né? E o Maurílio, na época, trabalhava demais, né? O ritmo dele de trabalho era muito, muito, muito grande. Eu não podia contar com ele, assim, para poder deixar as crianças para ir para o laboratório. É claro que se ele tivesse tempo, ele ficaria, mas não era uma coisa certa, né? Sim. Aí eu me vi nessa encruzilhada e eu falei assim, eu não vou continuar um doutorado para depois fazer um experimento de qualquer jeito, para chegar na hora de defender a minha tese e ela tá de qualquer jeito. Eu falei, se for para fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer. Aí eu acabei parando, larguei no meio. Foi uma fase bem difícil para mim, porque eu me vi com 2 crianças pequenas, né? Que a diferença deles é 1 ano e meio só. E dentro de casa o tempo todo, praticamente, né, com eles, e para mim foi bem difícil o começo. Eu precisei ir para um psicólogo, precisei de ajuda. Porque aí é a busca do ressignificado, né? Isso. Enquanto a gente não acha a linha de novo, vai ficar uma coisa remoendo ali, né? É grave, né? Porque assim, você sai de um ritmo de dedicação intensa e você vê ali faltou a gravidade, né? Então, foi muito difícil. Eu experimentei isso. Embora eu já vinha num processo, assim, de ressignificado, eu queria mudar algumas questões, alguns rumos, mas eu não tinha ali a oportunidade. E diante da maternidade, eu me vi, assim, criativa, corajosa, e numa situação de recomeço mesmo, de querer fazer coisas novas. E eu atribuo muito, assim, o que a maternidade trouxe de bom ao período que eu tô vivendo hoje. Você também sente isso? Nossa, totalmente. A maternidade, ela traz um gás pra gente, Porque depois assim... que você resolveu... Sim, porque que aconteceu? Eu comecei, né, a buscar ajuda, e aí, quando eu percebi o quão valioso era o tempo que eu estava com os meus filhos e o tempo que eu dedicava para minha família, que aquilo eu não estava perdendo, na verdade eu estava ganhando, né? E que aquilo era um privilégio para mim, porque muitas mães querem fazer isso, mas não podem. Não podem porque não podem parar de trabalhar, ou porque não tem condições mesmo, não tem como. E eu tava naquela situação e eu não tava dando valor àquilo que eu tinha, né? Hoje eu vejo, não, eu sou privilegiada por poder escolher ficar com a minha família. Depois que eu entendi isso e que aquilo entrou em mim, aí mudou. Eu comecei a fazer tudo, a minha rotina da casa, comecei a fazer de uma maneira diferente, porque aquilo já tinha um outro sentido para mim. Já não era mais nossa, eu
tô perdendo de estar aqui. Não, eu tô aqui cuidando Você da viu que você minha, tava ganhando muitas investindo coisas. na minha família. É. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu me dei conta de que o que eu fazia era neurociência. Porque lá eles têm, assim, uma classificação, uma comunicação entre as áreas de um jeito, assim, um pouco mais acessível, né? Eu não sei como explicar, mas a gente está num polo de estudo e a gente tem acesso a uma outra escola e as Uhum. coisas são um pouco mais dinâmicas, assim, me parece, não sei. E eu tava lá, assim, numa experiência muito intensa e caiu essa ficha. Eu falo, nossa, eu faço neurociência, né? Meu trabalho é receber pessoas que tiveram uma lesão no cérebro e estão convivendo com adaptação, né? E aprendizagem motora, né? Estão superando a questão de reaprender o movimento ou se adequar, né, para uma função nova ou para adequar o que ela tem para a função, né, que ela executa. E, enfim, quando caiu essa ficha, eu estava querendo muito coisas novas. E aí eu comecei pela ponte da neurociência, eu me vi amamentando e muito curiosa com tudo que a neurociência abraça, né? Porque tem essa área da aprendizagem motora e que vai envolver todo o resto, né? Que vai envolver Independência, né? disciplinas da psicologia, de muitas áreas afins, né? Porque uma pessoa tem um AVC e ela fica deprimida, ela tem depressão, ela tem o luto, ela tem muitas perdas, né? Além das perdas motoras, além da adaptação talvez da vida profissional ou familiar, ela vai encarar muitas mudanças para valer, né? E a gente pode dizer que tem um luto aí. E aí você começar a enxergar que além das demandas multifatoriais que o paciente apresenta, né, que vai ser a fala, então você vai ver, tem uma fono ali, tem a depressão, um psicólogo, tem recuperação de movimento, fisioterapeuta, TO, você vê ele cercado ali de uma necessidade de uma equipe multidisciplinar. E você, quando você está diante de alguém, né, com essa demanda, querendo a mão de volta, querendo se recuperar, né, da mão, eu já tinha esse olhar, assim, né? Eu sempre trabalhei com a readaptação da marcha, né? Então eu pensava, não é só ele voltar a andar uma marcha segura, que ele não tenha medo, simétrico. Vai muito além disso. Eu sempre olhei, sabe? A sexualidade, o contexto familiar. Eu sempre fiquei muito próxima das esposas. Eu sempre trouxe outras áreas comigo. Eu sempre achei que alguma coisa a mais sempre era bem-vinda e sempre fui atrás disso. E essa questão da depressão com o paciente, ela já estava sensível. Mas voltando lá na maternidade, né? Eu me vi amamentando o Isaac e nos meus momentos de descanso, os momentos do silêncio ali, o meu refúgio era estudar e eu queria estudar coisas novas. Então eu me vi ali articulando, sabe? Eu lembro que a primeira coisa legal que eu li foi em função da adaptação do leite, né? Porque eu estava estudando sobre amamentação e eu vi a questão do sistema imune, aquele fenômeno que acontece, né, da mãe transmitir um repertório de defesa, né, de imunidade e genes transitando filho e mãe e filho, e eu comecei a querer estudar outras coisas. E eu me vi ali, diante ali daquele período de amamentação, tudo, eu me vi muito, parece que leoa, muito forte, muito resistente e com todas as possibilidades à minha frente. Eu acho muito legal a gente falar isso, porque a gente tá falando da sua superação, né? E da minha superação, né? Assim, a gente
talvez para a sociedade possa surgir ali alguma questão, né? A gente sabe, para a mulher é tudo mais difícil. Eu me sinto muito privilegiada de ter conseguido passar por esse processo. Só que nesse contexto ali de talvez não enxergar a continuidade do que eu estava fazendo, não era nada muito certo, mas vinha esses temores, e eu sabia que se não fosse por uma vontade, era uma necessidade de achar um rumo, né? Assim, ao mesmo tempo que você se sente leoa, parece que você também tá frágil, né? É porque a gente lembra que tem pessoinhas que dependem de nós, E né? a vontade é ficar ali, só que chega um momento que parece que você percebe que o bom pra gente seria criar esse espaço que, bem ou mal, a vida profissional traz pra gente. Sim. Ela traz as dores, né, das sobrecargas, mas ela traz esse significado, esse espaço para você pensar em você, para você acho que nós, como pensar no futuro. Mulher, eu acho assim, eu sou dona de casa ainda, né? Sou uma empreendedora, mas ainda minha função maior é ser dona de casa. Mas eu acho que... Aí eu lembro da mulher de Provérbios 31, né? Ela fazia muitas coisas, né? Ela vendia, ela costurava, ela cuidava da casa. Então, eu acho que só o trabalho do lar não satisfaz a gente como completo. Eu acho que a mulher, ela tem que buscar isso também, dela ter uma satisfação profissional, dela, sabe, ter alguma coisa e falar assim, nossa, sou eu que faço, né? Isso é fruto do meu trabalho, né? Do meu intelecto, né? Eu vejo isso. E hoje eu vejo que eu sempre busquei isso também. Apesar de estar só em casa, eu focava no artesanato, né? Eu ia pro artesanato, que é até hoje a minha terapia, que é o que eu gosto de fazer. E eu já fiz muitas coisas, muitos artesanatos diferentes. Eu gosto muito de aprender coisas diferentes. Mas eu acho que para ter essa satisfação, não, eu fiz isso com as minhas mãos, né? Isso é obra das minhas mãos, né? Você se viu empreendedora no meio dos seus artesanatos, né? Gente, a Thaís não faz artesanato, ela faz umas coisas muito, muito incríveis que a gente vai falar sobre, que é a hora que as nossas histórias vão se entrelaçar nessa vida profissional aí, né? Eu tô quase chegando no meu momento que eu tô agora. Porque nessa coisa desmame, o Epáfras fala assim, acho bom você retomar a sua carreira, porque eu segurei a onda com você esses 15 anos e eu quero ver o fruto disso. Aí eu recebi meio que uma cobrança e, na verdade, era uma atitude dele, tipo, me trazendo, porque ele queria ver aquela Marcela, né, que não tava só ali cuidando e amamentando, né? E eu sou muito grata a ele por ele ter... Vamos fazer um plano de negócio? O que você quer fazer? Porque ele já sabia que eu queria estar... que eu queria disponibilizar o que eu sabia e as ferramentas que eu tinha tido acesso e o conhecimento para as pessoas. E aí só consegui enxergar isso num consultório. E eu falava, eu quero estar num consultório, eu quero colocar o que eu tenho para as pessoas. E a gente tem essa coisa de querer promover, né? Tá. A gente é cristã, a gente tem essa inspiração de querer fazer além do lucro, né? Além do financeiro. Graças a Deus por isso que a gente resolve muita coisa aí, né? E aí eu topei com ele, meio que na época era meio que uma brincadeira de fazer um plano de negócio, que era colocar minha mente focada na realidade, na possibilidade que poderia ser tudo. E quando eu vi, eu tava dentro de um consultório atendendo e me vendo muito, muito feliz. E eu lembro que o seu pai, olha só, eu pensei nesse detalhe agora. Gente, o pai da Thaís foi o meu primeiro protocolo inteiro dentro de um raciocínio de reabilitação intensiva.
Porque aí eu comecei a sonhar com um conceito que é relativamente novo no Brasil. A gente fala de reabilitação intensiva para criança, tem o PediaSuite, tem vários métodos que caracterizam terapia, mais horas de terapia intensiva no Brasil, mas para adulto isso está engatinhando, né? Isso é muito novo. E até é causa de estranheza você trazer um adulto para um ambiente mais intenso, com mais horas, com uma carga maior, com um compromisso maior, uma adaptação de vida maior, mas que gera muito resultado, né? E aí na época o seu pai precisava, né? E foi surpreendente, né? Eu me surpreendi com o resultado, viu? Ele tava sofrendo um luto. Eu não imaginava que ele fosse conseguir fazer o que ele fez. Até eu falava, será que você vai conseguir fazer isso com ele, né? E aquele impasse, né? Toma um remédio e a gente pegou bem ali naquela fase, né? De, vou começar a medicação e tudo. E ele topou fazer 10 dias de intensivo comigo. Eu lembro, assim, que foi autoestima, porque ele emagreceu, né? E já tinha um tempo de resistência. Eu lembro dos detalhes, assim, do caso dele, que era resistência de colesterol, alguma coisa assim, relacionada, né, a sobrepeso. Sobrepeso, pré-diabetes, né? E ele era sedentário também, Eu lembro que o colesterol cedeu nos 10 dias, né? E aquilo foi muito incrível, porque bateu com o pós, assim, com o retorno do médico, e ele tinha o exame ali, assim, fez os 10 dias e precisou fazer o exame. E a gente comemorando aquilo tudo. E ele saiu do sedentarismo. Eu falei, nossa, gente, eu não... Eu coloquei ele pra pedalar, né? Não imaginava que ele fosse... E ele ia caminhar de manhã mesmo. Caminhada. Ele saía pra caminhar. Aí logo disso ele arranjou uma esposa, casou. Então, e tá super bem, né? Deu uma reviravolta na vida dele, né? Graças a Deus, assim, deixei uma marquinha ali, eu tenho certeza, porque foi muito especial pra mim também. Eu tenho certeza, foi um virar de chave, assim, pra ele, né? Olha, eu não lembrava dessa história, assim, não tinha conectado com essa nossa conversa aqui, que legal. E aí eu comecei a desenvolver esse raciocínio de reabilitação intensiva que me chamou aí para uma visão integrativa de atendimento, né? Que você vai olhar. É um luto, é um processo de depressão, é um sobrepeso, um risco do AVC. E ali a gente vai, numa necessidade, aplicando um raciocínio de reorganização de rotina, né? E aí a gente começa a encontrar as nossas histórias, né? Porque quando eu começo a fazer os protocolos e começo a associar as técnicas para dar a cara aos primeiros protocolos intensivos, eu começo a desenvolver algumas técnicas de modulação de comportamento, de rotina, ajuste ali para promover qualidade de vida. Ora, aí a gente começa a pensar ritual de entrada do dia, ritual de saída, para conseguir, que eu falo assim, né? É o pão, o recheio e o pão. Né? A hora que você acorda, a hora que você dorme, o que tá ali no meio é muito fácil, o recheio é muito fácil de ajustar, né? Basicamente, o que você come e o que você coloca de qualidade, né? De prazeroso ali no meio das suas obrigações, né? E, se for ver, é um raciocínio muito simples de pensar, né? E um pouco difícil de colocar em prática. E aí surge a necessidade de ferramentas, mesmo porque uma fisioterapeuta começando a ter desafios dentro da área aí da psiquiatria, né? Recebendo aí uma demanda marcada de pacientes que começaram a me buscar por causa da neuromodulação, com a principal queixa aí, o desânimo, os sintomas da ansiedade, a depressão. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu pensando em como ensinar as pessoas a meditar, em como ensinar as pessoas a respirar, em como ensinar as pessoas a ter as suas pausas. Aí chega a Thaís, conta, Thaís, o que você... No meio da onde você parou aí, os artesanatos e... Dentre muitos dos artesanatos, né, que eu fiz, e eu tenho a minha sócia, a outra Thaís, né, a minha prima, nossos maridos são primos,
E aí ela também se chama Thaís e também se chama Thaís Araújo. E aí a gente sempre gostou muito de fazer coisas juntas. A gente fazia muitas coisas juntas. Demos cursos já de artesanato junto, voluntário. E eu brinco que ela é a minha cara metade criativa. Que uma pensa, a outra também pensa. E a gente, às vezes, uma junta com a outra os pensamentos e o negócio sai. E aí ela me mostrou uma Bíblia toda brilhante, assim, um dia na internet. Eu olhei e falei, nossa, Tata, é muito linda, eu quero uma Bíblia dessa. E aí eu comecei a pesquisar, ir atrás do que era aquele tecido, aquele couro, aquele negócio que brilhava tanto. E aí comecei a pesquisar, achei. Aí eu tinha já uma máquina de corte em casa, cortei, fiz a primeira Bíblia, falei, Tata, deu certo. Aí a gente começou a mexer com as Bíblias. E o pai dela tinha um curtume e ele deu uns couros pra gente e a gente começou. E aí eu comecei aprendendo a mexer, né? A fazer reforma de Bíblia, encadernar. E eu falei, não, a gente quer mais. Começamos a fazer devocionais. Organizadores. E aí o negócio foi crescendo, a gente foi vendo outros tipos de material e aí a gente chegou no caderno de gratidão, né? Sim. Que foi o primeiro que a Má viu. Sim, porque eu tinha uma lista de coisas que eu queria indicar para as pessoas fazerem, né? Mas eu acho que listas de bons comportamentos, de boas atitudes, a gente está cansado de ver, né? Agora, como que eu chego? Como que uma pessoa que está com a mente acelerada vai se render uma pausa? Como? Né? Precisa muitas vezes de uma ferramenta, de uma direção, né? Exatamente. O que eu faço quando eu acordo, então? Se eu tenho que ter uma qualidade no momento que eu acordo, da forma que eu acordo, o que eu vou fazer? E como eu vou fazer essa higiene mental, né? A gente fala de ritual, de saída do dia. Higiene mental, tá na moda falar dessas coisas, tá, mas como eu sustento isso, né? E aí a gente foi criando, com base na neurociência, com base em artigos, guias, né, para tornar mais fácil o processo ali da aquisição de novos hábitos, né? E o primeiro filhinho que nasceu foi o caderno da gratidão, que a gente viu, assim, eu estava estudando sobre... Eu gosto de estudar, né, essa modulação de comportamentos e o cérebro, e aí eu lembro, assim, que... Não sei se era uma aula, alguma coisa que eu estava preparando e que eu tinha muitas evidências daqueles exames lindos de ressonância magnética funcional, do quanto a gratidão podia modificar a vida de uma pessoa, né? E o quanto a gratidão leva a gente a outras chaves, a outras viradas de chave, né? Com certeza. Porque a gente está com o coração movimentado por a gratidão, a gente está... logo em sequência fazendo outras coisas, né? A gente está orando, a gente está adorando a Deus, a gente está se relacionando melhor, criando outros espaços para coisas florescerem na nossa vida, né? Olhando as coisas, eu acho que a gratidão, ela abre portas, Sim. abre barreiras que a gente mesmo coloca, né? Porque a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? E quando você tem uma ferramenta, um caderno onde você pode escrever, e eu acho que quando você escreve, parece que o negócio fica mais real, né? Se a gente fica só pensando, parece que às vezes não valeu. Sim, né? Mas lembra que tinha uma pesquisadora nos Estados Unidos que tinha feito num artigo um experimento que ela dava um caderno para as mulheres escreverem, né? E aí a gente reproduziu na íntegra o exercício do artigo dela, né? Que você passa num foco de 20 minutos buscando a intenção e o movimento da gratidão, né? Começa um exercício um pouco difícil no começo, mas a hora que você se rende, 20 minutos é pouco, porque você vai criando um repertório grande e aquilo realmente vai mudando o seu coração, vai organizando sua mente. E é o que a gente adotou de estratégia para a higiene mental, para colocar no fim do dia. E eu via que as pessoas
topavam. Não, eu tô fazendo caderno, eu tô escrevendo todo dia. Nossa, eu comecei escrevendo 3 linhas, agora eu escrevo 2 páginas. E aí eu comecei a ter esses retornos. Eu falei, Legal. beleza, funcionou. E eu lembro assim, você trouxe um caderno muito lindo, personalizado com o meu nome, e eu me derreti, assim. Foi muito legal. Eu pensei, tá aqui um começo de uma parceria. Porque aí saiu uma coisa bem didática, 6 passos Isso. para você cumprir. E aí era o que faltava para o começo do dia, né? Então tinha ali um ritual de entrada, né? E sempre assim, a gente procura ter os exercícios perto de 20 minutos. Aí a gente foi organizando os espaços ali do caderninho até caber os 6, os 6 itens, né? Do método de meditação. Então, foi muito bom, porque eu aprendi muito nisso tudo também, né? Aprendi tanto da parte científica da gratidão, que eu não tinha, né, conhecimento do embasamento científico que isso tinha. E eu fiquei tão empolgada que eu até falei para a Má, falei, posso colocar no começo de cada caderno uma folha explicando cientificamente o que a gratidão faz? Então, todo caderno de gratidão que a gente faz, a primeira folha tem um textinho lá da doutora Marcela, explicando cientificamente como que a gratidão pode beneficiar, né, a nossa vida. E eu aprendi muito também, porque algumas coisas, assim, as coisas foram acontecendo, né? Quando eu vi a respeito da respiração, eu falei, nossa, gente, esse negócio de respiração é muito poderoso. A gente respirar e meditar, e aquietando, e acalmando o pensamento, porque a gente que é mulher, né? Mulher, acho que toda mulher é assim, né? Multitarefas. Você já acorda pensando nas coisas, milhões de coisas que a gente tem que fazer, como que você vai organizar, o que você vai fazer no almoço, como que vai ser, e aí depois tem a janta e a tarefa, né? Então, isso de você ir buscar um tempo para aquietar, porque às vezes a gente quer fazer um devocional, quer fazer um estudo, mas faz pensando em outras coisas e fazendo outras coisas. Eu mesma, às vezes, eu estou trabalhando e estou ouvindo alguma coisa. Mas eu estou trabalhando, eu não estou focada totalmente naquilo, né? E eu achei que foi muito bom, assim, eu aprendi demais também. Para mim... A meditação, ela vai nesse caminho, né? Ensinar a gente a quietar, criar um foco direcionado e produzir algo, né? O que eu acho lindo ali do que aconteceu nos 6 passos é que ele leva para um movimento, leva para uma reação e para um compartilhamento, né? Então, o que mudou em mim não fica só em mim, né? E todos os 6 passos têm uma base científica, né? A gente vai ver ali a memorização, que é uma base para aprendizagem, que é a base, uma baita estimulação cognitiva que a gente pode oferecer para o nosso cérebro, e a gente vive uma vida em que a gente não memoriza mais nada. Então, a gente tem esse reencontro aí com a memorização. Um ótimo exercício, super recomendo. E a gente vai vendo ali as técnicas se entrelaçarem, né? Até que chega no momento mesmo de você fazer a respiração consciente, o seu corpo já está preparado, e ali você finaliza toda a experiência com a parte prática, né? Porque depois que você se transformou, você tem a missão ali de repartir, né? Então, tem a empatia, tem toda aí uma mudança, um convite para você mudar alguma coisa na sua qualidade de vida. Você vai descobrir se tem um apontamento ali para uma mudança, para um melhoramento, né? Ali do seu dia. E organizar o seu dia e dar um plus ali na devocional, né? Porque isso pode fazer parte ali da sua conduta ali de leitura, de busca, um up, né? E tanto, né? No processo. Com certeza. E aí, não paramos aí, né? Não. Aí continuamos com as Projeto de nossas identidade, coisas, né? aí de mulheres empreendedoras e desafiadas no ambiente da casa com os filhos e trabalhando, ajudando os maridos. Aí nessa questão, né, financeira, do sustento e tudo, a gente, no tempo que a gente está vivendo, nós chegamos num tema muito show, né, tá? Que é trabalhar
uma identidade inspirada naquilo que Deus é, na paternidade de Deus, né? Foi bem legal. Foi muito desafiador, assim, porque eu não sou muito de gravar vídeos e coisas assim, né? Por falta de costume mesmo. E a Marcela deu um empurrãozinho, assim. Nós fizemos né? um piloto do projeto numa coisa prática, né? Começou com o joguinho, as cartas, né? Sim. A Má trouxe a ideia e eu achei sensacional, porque a gente vê muito conteúdo hoje, mas nada direcionado, assim, realmente para que você encontre a sua verdadeira identidade, né? Porque o mundo fala que você é uma coisa ou você é outra, mas o que Deus fala que você é? A gente, às vezes, se perde no meio de tantas referências e tantas influências, né? A gente tem tanta coisa boa para seguir e a gente acaba ficando ali e não é se nada, bloqueando, né? Sim. Mas, assim, o legal é o jeito que as coisas surgem, né? Da necessidade ali, da minha posição, né? Da minha necessidade do mais e querer preencher os espaços, as lacunas, né? Eu tenho vários mini books que eu uso para momentos em que eu preciso fazer estimulação cognitiva, o que eu preciso de uma conversa direcionada, né? Às vezes a pessoa chega com uma conversa ruim, triste, e como eu faço a neuromodulação, eu preciso induzir um pensamento alegre, uma conversa feliz, né? Porque a neuromodulação, ela funciona nesse sentido, né? A gente quer proporcionar no ambiente terapêutico aquilo que a gente quer ganhar. Então, se a gente está tratando depressão, a gente quer modular pensamentos agradáveis. E eu vim usando muito esses e-books como instrumento para ativação cognitiva, né? Estimulação cognitiva. E para dar mesmo quebra-gelo, starts em conversas interessantes, estratégias até de memória, né? E ali eu tive a ideia de ter um e-book que pudesse me ajudar com conversas do universo feminino para ajudar mulheres que estavam ali nesse enfrentamento, né? Com o tema preocupado com os filhos, tentando superar, tentando vencer a depressão, tentando vencer a insônia. E eu precisava dessas conversas, eu precisava desse direcionamento. Porque, assim, enquanto terapeuta, eu não sou a terapeuta da conversa. Eu brinco que eu sou a terapeuta do suor. Assim, aqui a gente faz terapia suando, transpirando, né? Um movimento. Eu falo assim que o movimento cura. É um movimento que a gente está buscando. E o resto é só pra gente ajeitar o contexto, né? Pra direcionar tudo. E aí eu comecei a desenvolver o minibook e na mesma hora eu falei, tá, tenho mais uma ferramenta, vamos fazer um minibook. Bora, Má, vamos fazer um minibook. E ali eu tinha os temas, eu tinha as conversas que eu queria. E aí a gente começou a fazer os primeiros cartões, ela fez uma caixa linda. Mas eu precisava de mais contexto. E aí a gente foi desenvolver os temas, né? E aí vocês me ajudaram a desenvolver as conversas, a Thaís e a outra Thaís, a gente foi ali em busca de respaldo, de textos bíblicos que pudessem testificar o que a gente estava querendo sinalizar ali, né? E foi um processo muito bom, assim, né? Muito bonito. Foi. E quando terminou, assim, eu achei que ficou tão legal, ficou tão bonito, porque eu pude ver, assim, um começo, um meio e um fim, e aquilo tomou uma forma de que, nossa, isso realmente pode mudar alguém, né? Pode ajudar alguém a se ressignificar, a se olhar de uma maneira diferente. E ajudar outros profissionais que estão nesse desafio como eu, né? Que às vezes precisa de uma conversa direcionada, né? De quebrar o gelo, ou precisa trazer esses assuntos que não fluem tão facilmente, né? E a gente tem ali E eu tinha pensado na época até nas crianças, né? Porque é tão importante a gente já também mostrar para as crianças a real identidade dela, né? O que Deus fala que ela é.
Porque nessa fase, né, os nossos filhos ainda são pequenos, mas eu tenho um pré-adolescente aí que ele vai começar a se perguntar, né? Sim. O que eu sou, quem sou eu, né, neste mundo, qual é o meu propósito, o que que eu vim fazer, né? O porquê que Deus me fez assim. Então, eu tinha pensado também, falei, nossa, é uma ferramenta maravilhosa para a gente usar com as nossas crianças, para eles entenderem realmente essa identidade. Eu acredito que quanto antes a gente entende o nosso papel, né, o porquê que a gente está aqui nesse mundo, a gente vai para frente, vai deslanchar mais rápido. E assim, independente, né, de que ponto ali da linha do tempo a gente está, né? A gente precisa da busca desse renovo, né? A gente precisa estar disposto à mudança, a gente não precisa ser a mesma coisa até o fim. E a gente pode se ressignificando e buscando coisas novas, relembrando o que é bom, né? Sim. Esse trazer à memória, né? E reafirmando coisas que a gente já sabe, mas que talvez a gente tenha que dizer para a gente mesmo, né? A gente sempre tem algum momento que a gente precisa dessas referências, né? Que são sólidas, que, enfim, que definem realmente o que a gente é. E a gente precisa, né? A gente precisa fazer o lançamento, terminar, né? Porque a gente tá dando spoiler aqui. Sim, vamos fazer logo esse lançamento. Vamos. Então, esperem que logo venha aí um mini book com perguntas, né? Direcionadas para a questão da identidade. E aí a gente vai fazer um manualzinho também, né? Sim, um livrinho para o terapeuta se articular bem ali, né? Para ele entender, né, o que quer dizer qual é o foco daquele conteúdo, daquele cartão. Então, são cartõezinhos, né? E que cada cartão tem um significado. Quais as possibilidades que cada provocação ali pode gerar, né? E aí vai fazer com que a pessoa se pergunte e reflita, né? O que aquilo significa para ela? É um significado real? É mesmo? Ou é algo que... Porque muitas vezes a gente se baseia no nosso padrão, mas que às vezes não é o real, né? A gente acha que a gente é de um jeito e que aquilo vai ser sempre daquele jeito, mas não precisa ser sempre daquele jeito, né? Sim. E aí a gente vai falar de autoconhecimento, né? E de afirmações, né? Eu sempre... Eu tenho uma referência muito grande, assim, daquela palavra de trazer o que é bom. Trazer à memória o que é bom, o que traz esperança. Isso é. A gente acha que a gente não tem controle da nossa mente, né? Dos nossos pensamentos, mas a gente tem sim, né? É treino, né? Tá. Sim. É questão de treino. Isso, exatamente. É muito treino. E tem dias que não é fácil. Igual esses dias fez aniversário de morte da minha mãe, né? E eu fiquei o dia todo relembrando aqueles momentos ruins e eu fiquei brigando comigo mesmo o dia inteiro. Eu falava assim, eu não vou ficar lembrando disso. Eu vou ficar tentando lembrar dos momentos bons dela, né? Não do momento de dor, né? De tristeza. E foi uma luta, assim. Mas aí aquele dia passou e eu consegui vencer. Eu falei assim, se a gente deixar a nossa mente, ela vai lá, né? Sim. Pro fundo do poço. E eu, se deixasse, eu ia ficar o dia inteiro deprimida, chorando, lembrando, né? De quando ela adoeceu e tal. Mas eu fiquei lutando. Eu falei assim, eu não vou deixar isso tomar conta. E aí os pensamentos vinham e eu falava assim, não, eu não vou continuar pensando isso. Eu vou pensar em outra coisa. E eu falava assim, eu tenho. E ainda que você teve força, né? Você tem força para isso, né? Mas muitas pessoas que talvez estejam escutando a gente agora estão experimentando essa primeira fase que você falou, de estar, né? Na fase mais baixa, né? E algumas vezes a gente vai precisar de ajuda, né, tá? Sim. E a gente tem que entender qual é o momento de pedir ajuda, para quem a gente vai pedir ajuda, né? Enfim, a gente não pode passar sozinho por algumas situações. A gente tem que ter alguém perto, né? Então, tem coisas que a gente não dá conta mesmo sozinho, né? E algumas situações, né, reviravoltas que a vida da gente dá e que você não espera e você fala, e agora, né? Às vezes a gente vai precisar mesmo. Como eu te falei, né, na época que eu me vi com os 2 meninos em casa, eu precisei de ajuda.
Precisei buscar um profissional que me abriu os olhos e foi muito bom para mim naquele momento, né? E eu vejo assim, o seu trabalho, né, dessa forma integrativa é maravilhoso. Porque a gente, igual você falou, a pessoa tem um AVC, ela tem né, uma perda de um movimento, aquilo vai acarretar muitas coisas, mas muitas mesmo, né? Uma pessoa que conseguia tomar um banho sozinha hoje já não consegue mais, isso já muda a cabeça dela total, né? Sim, A dependência, sim, né? Às vezes a vergonha de você ter que esperar alguém estar disponível para te servir, né? sim. Então, não é só simplesmente a questão da recuperação do movimento, né? Isso é muito legal. Eu acho que se todos os profissionais da saúde tivessem essa visão, a gente teria pessoas bem menos dependentes de medicamento, né? Sim, e pensando agora na contribuição do seu trabalho no meu, né? Pensar que uma pessoa que está com depressão, ela não consegue ter o retorno do movimento tão fácil. Então, se a gente intervém na depressão, ela tem aquisição de movimento mais rápido, mais fácil, né? Torna possível aí coisas que talvez durante a depressão não acontece. E aí você, pegando o exemplo do paciente, né, com depressão, é um paciente que está colhendo talvez o fruto de uma vida que precisava de ajuste em qualidade de vida, e ele vai continuar precisando desse ajuste. Então, quanto essas ferramentas de organização e ferramentas que estimulam a pessoa a acordar um pouco mais cedo, a dormir na hora certa, da forma certa, pode trazer saúde, né? E eu vi pensando num outro exemplo. Uma pessoa com depressão, com dificuldade ali, porque tem um alto nível de estresse, né? E está no risco ali de desenvolver ansiedade crônica. Se ela começa a organizar, porque você tem organizador, por exemplo, financeiro, né? Organiza as finanças, organiza o tempo, né? Uma agenda que vai facilitar a sua vida, que vai te evitar ali um monte de preocupações. Colocar tudo no horário certo. Trazer esse repertório aí que vocês têm de ajudar as pessoas a organizar e colocar tudo no lugar certo, né? Com inspiração, com beleza, que tudo que vocês fazem é muito lindo. Você vai conseguir controlar sintomas relacionados ao estresse, você com certeza vai estar menos estressado. Sim. E a gente está aí agindo na prevenção. Que quando você tem uma ferramenta, que é um caderno que te ajuda a meditar, você está prevenindo, quem sabe, um AVC, né? Você está prevenindo aí sintomas graves. Sim. Porque você quebrou... Um Alzheimer, né? Você tá ali na memorização, exato, porque né? tem estimulação cognitiva, isso mesmo, tá? Isso é muito legal, é muito ver que nós somos um corpo, alma e espírito, né? E a gente tem que cuidar dos três, né? Nós não somos só corpo, e eu sou muito orgulhosa da minha amiga neurocientista. Eu falo para todo mundo que eu tenho uma amiga que é neurocientista. E que não é só o corpo, né? A gente tem a nossa mente, a gente tem o nosso espírito que a gente tem que alimentar também. E não é só a mente, e não é só o espírito, né? O corpo, Sim. ele pode trazer ali o movimento, né? Ele pode colocar... Eu venho aqui, essa semana eu tô comemorando uma paciente que tinha aversão ao movimento, ela não se recusava a vestir tênis. E essa semana a gente comemorou 40 minutos de exercício aeróbico. Então, ela tá numa rotina de 40 minutos. E ela não queria vestir o tênis. Então, assim, isso mudou muita coisa na mente dela. Foi uma construção muito grande, né? E o quanto os três aspectos, eles se completam e eles podem... Se complementam, né? Gerar cura. Eu vejo pelo meu pai, eu lembro quando ele fez, nossa... E ele, por ser obeso, né? E eu nunca imaginei. A Marcela falou que ia colocar ele na esteira pra correr. Eu falei assim, gente, ela vai fazer meu pai infartar. Porque ele é obeso do jeito que é, né? Correndo numa esteira, eu nunca imaginei meu pai correndo. E você teve que mandar ele parar, né?
No fim, ele fez um teste tão bom que a gente terminou o teste dele da esteira correndo. Então, e eu vejo que, assim, para ele foi uma mostra, assim, tipo, você é capaz, né? É só você que se limita. Não precisa ser assim, né? E veio todo assim, né? A questão do luto, o ganho de peso, né? E ele estava começando a vir aquela tristeza maior, assim. E aí veio e ele saía todo animado. E no dia que ele não estava aqui, ele estava lá em casa fazendo caminhada. E chegava todo suadão, assim. Então foi muito bom. Assim, eu vejo por ele, sabe? O ressignificado que deu. Porque o exercício... Eu também não sou muito fã de exercício, mas eu faço porque eu sei que tem que fazer. Porque eu sei que faz bem pra gente. Mas quando eu fico sem fazer, eu sinto falta. Eu falo, nunca imaginei que eu fosse uma pessoa que ia sentir falta de fazer exercício. Eu nunca fui muito fã, assim, de ir pra academia. Mas hoje, por conta da rotina, né, daquilo já ter virado parte da minha rotina, eu sinto falta mesmo, quando eu não faço. Que bom. O movimento cura, gente. A gente caminhando aqui, né, pro final dessa conversa maravilhosa. Movimente-se muito, né, tá? Sim. Sinta falta do movimento. Movimente-se para o outro, pelo outro, por você. A gente pode transformar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, com algumas iniciativas. Sim. Não é? Às vezes pequenas, né? Começa com pouca coisa, não precisa começar fazendo coisas grandiosas. Se não sabe por onde começar, a gente tem um monte de dicas, um monte de conteúdo, um monte de coisa que você pode acessar para você incrementar aí os seus dias, a sua rotina. Procure a gente. Se você precisar de instrução. Não tenha medo das mudanças, né, Má? Eu falo, a gente já tá há tanto tempo, né, junto, que a gente viu muitas fases da vida uma da outra e muitas mudanças, né? E a gente não tenha medo, né? Que Deus tá com a gente, Ele tá com você, a gente sabe que os planos as coisas dele se resolvem, são melhores. Isso. A gente começa a se organizar, as coisas fluem. A gente tem pequenas mudanças geram grandes coisas, né? Grandes frutos. Sim. E assim vai. As coisas vão nascendo, a gente vai gerando, né? Vai florescendo. É isso. Obrigada. Obrigado você pelo convite. Muito bom. Amo essa parceria toda. Vamos ver o que mais vai vir por aí, né? Essas cabecinhas pensando em coisas. Obrigada, viu?